Abra a tua Bíblia, amados, em Jó. Meu Deus. Aleluia. Jó 1, a partir do versículo 1. Jó 1, amém? Glória a Deus. E a palavra se diz: havia um homem na terra de Luz, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Só até aí por enquanto. Amém? Amém. Aqui a palavra diz que Jó, na época dele, ele era o homem mais rico que tinha. Ou seja, não existia outro mais rico que Jó. Aqui a palavra diz. Mas o que me chama a atenção nesse primeiro versículo aqui, a primeira parte, são 5 características que Jó tinha. E na minha versão aqui, da Bíblia King James, diz que ele era um homem bom. Ele não era uma pessoa má, ele era bom. A segunda, ele era honesto. A terceira, ele era justo. A quarta, ele amava a Deus respeitosamente. E o que me chama a atenção também, que ele amava a Deus respeitosamente, mas lá na frente nós vamos ver que ele só conhecia Deus de ouvir falar. Ele só conhecia Deus de ouvir falar. Depois que ele foi conhecer Deus, de com ele andar. Mas nessa fase aqui, que Jó respeitava, Jó amava a Deus acima de tudo, Jó ainda não conhecia Deus de com ele andar. E aí eu pergunto, aí eu falo para mim e para você, porque a palavra ela penetra primeiro em mim para depois ir em você. Eu não sou melhor do que você em nada, meu irmão. O que Deus está mandando aqui é primeiramente para mim. Amém? Amém. E aqui o que me chama a atenção, que muitas das vezes nós já estamos na igreja há bastante tempo, não somos mais novos convertidos, já tivemos experiências com Deus, já sabemos aquilo que é andar com Deus, e mesmo assim, às vezes, muitos em algum momento acabam perdendo o temor a Deus, e até se desviam e voltam para o Egito, voltam para o mundo. E eu admiro muito Jó, não tem como admirar uma pessoa que o próprio Deus elogiou. O próprio Deus falou para Satanás: aí, ó, meu servo, Deus falou cheio de alegria, isso aí, ó, é fiel, é justo. O próprio Deus elogiando. Você pode imaginar o próprio Deus te elogiando perante Satanás? É Deus. Isso é muito forte, amados. Às vezes nós lemos isso aqui, mas não temos ideia do que estamos lendo. É muito forte. O que Deus falou sobre Jó não foi alguém, uma pessoa que elogiou Jó. Foi o próprio Deus que tudo vê e o próprio Deus que sabe o que passa no coração do homem. Então, se Deus falou, é aquilo ali está falado. E aqui Jó teve essas características, tinha essas características nele. Agora, pega a tua Bíblia e vai lá para Jó ainda no capítulo 38, capítulo 38 a partir do 1. 38, 1. A gente vai dar uma andada aí nesse livro de Jó para poder entender o que Deus quer falar conosco nessa noite. Aleluia, Jesus. 38, 1. Nosso Deus. Fala, Jesus. Ali no versículo 1 diz então eis que Deus respondeu a Jó
Redentor. Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Ou seja, a palavra nos diz que em um certo momento, Jó, ele tentou falar com Deus, e ele contendeu com Deus sobre algo que fugia ao conhecimento dele humano. E muitas vezes cada um de nós nos encontramos numa situação dessa. E por quê? Porque Deus permite passarmos por situações e que é necessária passarmos. Nós costumamos chamar essas situações de processo de Deus. E eu falo uma coisa para vocês: o processo é bênção. Porque é no processo que o seu chamado de Deus na sua vida é reconhecido. É no processo que você é reconhecido como homem e mulher de Deus. É Deus. Porque é no processo que a gente vê aquele que permanece firme e aquele que cai para a direita ou cai para a esquerda. É Jesus. Ou tenta pegar atalho. É no processo. Como o pastor falou aqui, tem coisas que acontecem na caminhada com Cristo. A caminhada com Cristo não é fácil, amados. Jesus mesmo falou, Senhor Jesus, a porta ela é estreita, ela é apertadinha, assim, ó, é isso aqui. A outra porta é larga, mas a porta estreita, ela vai nos levar para Nova Jerusalém. A porta larga vai nos levar para o lago de enxofre, para o fogo eterno, a morte eterna. Amém? Amém. E aqui, o Senhor falou com Jó. No versículo 1 diz: então eis que Deus responde a Jó do meio de um tufão. Eu vejo diversas partes da Bíblia, esse versículo 1 explicando ele, que Deus fala comigo e com você. Muitos falam que Deus só fala no suave, na mansidão. Nem sempre. Tem várias partes da Bíblia que se você ler, Deus ele fala assim, como falou com Elias, num vento suave, manso. Mas tem situações que Deus fala no tufão mesmo. É verdade. Tem situações que Deus vai falar comigo com você com voz de trovão, meu irmão. Aleluia, Jesus. Eu e você, nós não podemos exigir de Deus, cobrar de Deus, que Ele venha a falar conosco da maneira que nós queremos. Nós não podemos exigir de Deus que Ele faça em nossa vida as coisas do nosso jeito e na nossa hora. Não! Nós somos criaturas e Ele é Criador. Criatura, e se tem juízo, abaixa a cabeça e obedece o Pai. O Criador é aquele que manda, é o que dá as ordens. Eu estava até conversando com a amada irmã Solange hoje, e uma coisa que eu sempre falo, e é bom conversar da Bíblia, né? É muito bom, edifica muito. E ali a gente conversando, e o Senhor fala, quando Paulo fala, hoje não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Ou seja, Deus. acabou o livre-arbítrio. Meu Deus. Quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, não tem mais essa de livre-arbítrio, não tem mais essa de vontade própria. É Jesus. Nós trocamos o nosso livre-arbítrio, devolvemos ele a Deus, para que Deus venha e nos traga a boa, perfeita e agradável vontade soberana dele para nós. Glória a Deus. Porque nós não sabemos qual é a melhor vontade para nós. O nosso coração é enganoso, o nosso coração é tendencioso ao erro. É Jesus, é verdade. Eu sempre falo, meu irmão, se eu estou pregando aqui, é porque Deus está me capacitando, porque se não for Deus me usar, não sai nada. Eu sou um vaso de barro, sem a presença de Deus eu não sirvo para nada. Eu vou pegar o microfone aqui e não vai sair nada. Nós dependemos de Deus para pregar, para orar, para cantar, para tudo. E tudo tem que ser da vontade dele, tudo tem que ser da maneira dele.
podemos perder a nossa salvação, porque em algum momento você vai deixar de agradar a Deus. Deus tem que estar em primeiro lugar na tua vida. Deus tem que estar em primeiro lugar. E quando nós estamos na humildade, nós nos sujeitamos a Deus, nós temos que nos sujeitar àquilo que Deus coloca na vida dos nossos pastores. Porque quando nós não aceitamos o que os nossos pastores falam conosco, que eles foram levantados por Deus para estar aqui nesta igreja, administrando a igreja como Deus quer, e nos direcionando. Quando nós não aceitamos, nós estamos, sabe como? Nós estamos em rebeldia e não aceitamos se sujeitar a Deus. Porque as autoridades foram levantadas pelo próprio Deus. Verdade, Jesus. Eu já falei com o pastor, eu estou aberto para correção. Pode me corrigir, não fique com dedo para me corrigir. Eu já deixei de ser ovelha há muito tempo, agora sou cordeiro. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Sabe por quê? Cordeiro é porque você já está pronto para ir para o sacrifício. Cordeiro, você já está pronto para ir para o ídolo, pregar o evangelho, tomar pancada, tomar pedrada, ser humilhado e não larga, não volta atrás na caminhada. É forte demais, Deus. Aleluia. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E aqui o Senhor disse a Jó: quem é esse que busca turbar os meus desígnios com as palavras sem conhecimento? Muitas das vezes nós questionamos a Deus. Deus está fazendo, Deus está agindo na minha vida e na tua vida. E por nós não entendemos a maneira como Deus está fazendo, porque nós esperávamos na nossa mente humana limitada que Deus ia fazer de um jeito e Deus está fazendo de outro. Nós começamos a questionar. Nós começamos a questionar Deus, nós começamos a criticar o pastor, nós começamos a criticar o irmão, nós começamos a criticar o patrão, nós começamos a criticar pai, mãe, meu filho. Ei, para tudo! Para tudo! Nós temos que, quando você e eu não estamos entendendo a maneira que Deus está fazendo, o agir de Deus em nossas vidas, sabe o que nós temos que fazer? Foi cantado aqui: adore. Adorar. É adorar a Deus. Eu não estou entendendo como Deus está fazendo. Eu não estou entendendo esse mistério de Deus na minha vida. Eu não estou entendendo essa forma como Deus está agindo. E eu nem queria que fosse dessa forma. Mas sabe de uma coisa? Eu sou um adorador. Eu nasci para adorar. E adorador, ele adora, independente das circunstâncias. Adorador adora por dinheiro ou sem dinheiro. Adorador adora entendendo ou não entendendo o que Deus está fazendo na vida dele. Adorador adora e honra a quem honra, isso é bíblico. Adorador adora, mesmo com pneumonia. Ora, baixinha de cantará la baixoura de libarás. Adorador. Deus procura adoradores, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adorar em espírito e em verdade é você adorar a Deus com as suas atitudes. É eu adorar a Deus com as minhas atitudes. É isso aí, Diego. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Enquanto a tua presença, meu Senhor. Glória a Deus. Vai lá agora para o capítulo 40. Capítulo 40. Versículo 1. E Deus disse mais a Jó: porventura, aquele que contende com o Todo-Poderoso, irmão, presta bem atenção, porventura, meu Deus do céu, isso é tremendo, isso é muito forte, meu irmão. Porventura, aquele que contende contra o Todo-Poderoso
Apocalipse, lá quando se refere à igreja, Filadélfia, Laodiceia, sempre se refere ao anjo da igreja. Coisa linda, Jesus. Aquele que está à frente que o Senhor levantou para direcionar. Então aqui, meu amado, quando Deus dá uma direção ao anjo da igreja, Deus dá uma visão a ele, Deus revela algo para ele: eu quero que fale isso, eu quero que faça isso. E o anjo da igreja, às vezes, ele fala: mas Senhor, como é que vai ser? Me obedeça. E quando o anjo da igreja vem aqui, nesse púlpito sagrado, consagrado para trazer a palavra de Deus, aqui tem fogo, amados. Esse altar aqui tem fogo. Você pode acreditar nisso. Esse altar aqui tem fogo. Porque sabe por que tem fogo aqui? Não é só porque eu sinto, não. É porque esse altar aqui não foi corrompido pelo dinheiro. Oh, glória, aleluia. Esse altar aqui não foi negociado. É verdade, Jesus. E quando nós contendemos contra aquilo que o anjo da igreja traz, nós estamos contendendo diretamente contra o Deus vivo e eterno. Tu és poderoso. E a palavra diz: porventura aquele que contenda contra o Todo-Poderoso terá argumentos para contestá-lo? Claro que não. E olha só que Deus só falando isso para Jó. No versículo 3 da minha Bíblia, o tema aqui dessa parte desse texto é assim, ó: Jó responde com humildade. E Jó respondeu: eis então que Jó abre a boca para responder a Deus: sou pecador, meu Deus. Glória a Deus. Jó já reconhece quem ele é diante de Deus. Ele já reconhece que ele é um pecador. É, Jesus. Irmãos, nós somos pecadores. Eu costumo dizer que existem dois tipos de pecadores, e os dois estão no mesmo banco, o banco de réu. O pecador que está lá fora, que não tem o Senhor Jesus, que não aceitou o Senhor Jesus Cristo. O pecador que está lá, ó, esperando o julgamento para a condenação eterna. E nós, pecadores, justificados pelo sangue de Cristo, Aleluia. aguardando o grande dia para entrarmos na Nova Jerusalém. Não é porque somos melhores do que aqueles que estão lá, simplesmente pelo fato do Senhor Jesus Cristo ter dado a vida dele, o sangue dele naquela cruz por mim e por você. E aí nós tivemos o direito à graça de Deus, que é maior que os nossos pecados passados, presentes e futuros. Por isso eu vou dizer para você, preste bem atenção: quando eu e você entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, de coração, nós viemos para o Senhor Jesus com o coração puro, com a motivação correta. Não existe mais maldição sobre a minha vida e sobre a tua vida. Aleluia, Jesus. Não existe mais maldição, porque a Bíblia fala que o Senhor Jesus, ele foi morto pregado no madeiro, e todas as nossas maldições ele levou lá na cruz do Calvário. O diabo tem tentado tirar essa verdade da vida da igreja, e aqui muitos até têm ganhado dinheiro com isso, mas a verdade bíblica é essa: quando você entrega a tua vida por inteira, espiritual e corpo, ao Senhor Jesus Cristo, a maldição é quebrada. A maldição é quebrada. Glória a Deus. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Ele conseguiu? O que Balaão falou? Como eu vou amaldiçoar aquele que o Deus vivo e eterno já abençoou? Não tem como, meu amado. Não existe maldição sem causa. Não existe mais maldição sobre a tua vida, sobre a minha vida.
Se estamos em Cristo, nova criatura somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Toda honra e glória ao Senhor. E aqui Jó falou: sou pecador, como posso dignar-me a responder-te? Pelo contrário, tapo a minha boca com as mãos para evitar as palavras más. Falei uma vez, mas não repetirei. Olha a humildade. Jó reconhecendo ali que ele havia falado daquilo que ele não entendia, mas ele se arrependeu e ele falou: sou pecador. Ele diz: falei uma vez, mas não repetirei, ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Ou seja, Deus fala comigo e você nesta noite. Nós erramos, mas não insista no erro. Errar é humano, é a nossa natureza humana. Enquanto nós estivermos nesse corpo aqui carnal, nós vamos errar. É normal, amados. Mas Deus quer um arrependimento. Pecou, errou, a graça de Deus está sobre a tua vida. Se arrependa e não insista em viver no pecado. Não insista em viver no erro. Não insista. Olha a humildade de Jó aqui. A humildade dele. Abra a tua Bíblia agora, lá no capítulo 42. 42 agora. Aleluia, Deus. Aleluia. Capítulo 42. E diz assim: então Jó abre seu coração diante de Deus e declara: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Olha aí, Jó já declara aqui que ele sabe que Deus pode realizar tudo quanto ele desejar. Ou seja, ele ali reconheceu a soberania de Deus. Ele reconheceu a soberania do nosso Deus. E nós temos que reconhecer a soberania dele. Nós só conseguimos reconhecer a soberania quando nós descemos na humildade. Quando nós descemos, nós vamos à casa do oleiro. Quando nós descemos do salto. Quando nós nos ajoelhamos diante de Deus. É a humildade, amados. O segredo é a humildade. E ali Jó fala: absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Ou seja, presta bem atenção, aquilo que Deus planejou para a minha vida e para a sua vida, aquilo que Deus prometeu para mim e prometeu para você, não será frustrado. O inimigo não vai impedir. Porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel e ele cumpre aquilo que ele promete. Os planos de Deus não vão ser frustrados na minha vida e na tua vida. Acredita nisso, amado. Acredita. É o que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Não importa o que você está enxergando hoje. Não importa o que você está vendo hoje ao teu redor da tua vida. Não importa, porque a palavra diz que nós não vivemos do que vemos, nós vivemos do que cremos. Satanás mostra coisas para nós, coisas que ainda não aconteceram. Satanás mostra como está difícil. Satanás mostra o que não aconteceu. Mas nós não vivemos daquilo que nós estamos vendo. Nós vivemos daquilo que nós cremos. E o que nós cremos? A promessa de Deus em nossas vidas. Aleluia. Deus vai cumprir. Oh, glória a Deus. Continuando aqui a palavra, amado. E Jó falou: de fato falei de que não entendia. Presta bem atenção agora. A humildade de Jó diante de Deus. De
fato falei do que não entendia, abordei assuntos sobre modo complexos, sem a devida sabedoria. Ali Jó reconheceu que de fato ele tinha contendado contra Deus, questionado Deus sobre algo que ele não entendia no conhecimento humano dele. A minha voz está quase sumindo, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa teu filho, Deus. Aleluia. Jó ali reconheceu diante de Deus. Ele foi humilde. Ele foi humilde. No versículo 4, tu ordenaste, agora pois ouve-me, e eu falarei. Agora Deus falando com Jó, eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Agora Jó falando com Deus. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Por essa razão, menosprezo a mim mesmo e me arrependo sinceramente no pó e na cinza. Jó desceu na humildade diante de Deus. Jó reconheceu que era pecador. Jó reconheceu que questionou Deus daquilo que ele não entendia, aquilo que fugia ao conhecimento dele, a sabedoria humana dele limitada. E nós, amados, Deus fala comigo e com você. Ei, eu sei como eu ajo na tua vida. Ou você se esqueceu que foi eu que te criei e te formei? Meu amado, a vontade que eu estou aqui é de correr nessa igreja. Estou me segurando. Aleluia. Sua presença é forte demais, Jesus. Foi Ele que nos criou. Ele conhece cada fio de cabelo seu. A Bíblia fala que Deus sabe quantos fios de cabelo tem em nossa cabeça. Então quem somos nós para questionar o nosso Deus? Quem somos nós para contendermos contra Ele por causa da maneira como Ele está agindo em nossas vidas, por causa do processo que estamos passando, que Ele nos colocou nesse processo, para quê? Para amadurecermos espiritualmente, para crescermos. O processo é para nos prepararmos para vivermos a grande exaltação do Senhor em nossas vidas. Porque é impossível Deus não exaltar aquele que se humilha, aquele que é fiel a Ele, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, mais adiante, no versículo 17 diz: logo depois que o Senhor disse essas palavras, Jó declarou também a Elifaz, o temanita: eis que estou indignado contigo e com os teus dois amigos, pois não falaste a verdade sobre a minha pessoa, como fez o meu servo Jó. Deus estava indignado com os amigos de Jó. Deus estava indignado. Pastor, posso passar um pouquinho? Amém? Amados, tem pessoas, presta bem atenção, tem pessoas que quando nós estamos na prova com o Senhor, no processo, no deserto, elas não entendem e elas começam a criticar a gente. Elas começam a falar que você tem pecado, que eu tenho pecado, que nós estamos fora da direção de Deus. A irmã está doente, e ó, se é a mão de Deus está pesando. Amado, olha o irmão Alexandre, está duro, sem dinheiro, né? Está sem trabalho. Durante um tempo, amado, a porta está fechada para mim. E aí, vou chutar o balde? Vou deixar de servir a Deus por causa disso? Vou deixar de pregar por causa disso? Sabe o que eu enxergo nisso? Uma rica, grande e preciosa oportunidade de mostrar para Deus o meu amor e a minha fidelidade a Ele. Jesus, aleluia. Ah é? Então é nessa fase de porta fechada que eu vou buscar mais a Deus, que eu vou adorar mais a Deus, que eu vou me dedicar mais na obra dele. Aleluia. Porque você, amado, adorar a Deus quando tudo está bem, é
Mas adorar, quando a coisa está estreita, ali no processo, na provação do deserto, aí é difícil. Só os adoradores que adoram em espírito e verdade adoram no processo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Só tem adorador aqui, ó, no espírito e verdade. Você é adorador. Não aceita o diabo falar diferente para você. Você é um adorador, sim. Você é servo e serva do Deus Altíssimo. Deus é na tua vida, sim. Não é porque você está passando por processo, por prova, por deserto, que Deus não está contigo. Deus está contigo. Um dos sinais que Deus está na tua vida ainda, sabe qual é? É porque Deus ainda te corrige. Não é isso, meu Vitor? Sabe por quê? Lá em Hebreus fala, o autor de Hebreus diz, que eu não me lembro agora a parte, mas que nós não somos filhos bastardos. Sabe por quê? Porque Deus nos corrige. Ou seja, o Pai que ama, Ele corrige. E Deus é o nosso Pai, e Ele nos corrige. Então nós temos que aceitar a correção do nosso Pai, seja da maneira que for, e glorificarmos o nome dEle, e ficarmos com o nosso coração alegre. Amém? Amém. Glória a Deus. E continuando aqui diz, amados, no versículo 8, esse versículo é muito importante agora. Você ouviu que Jó desceu da humildade com Deus, se arrependeu de ter questionado a Deus, e olha agora o que Deus fala: portanto, levai agora mesmo 7 novilhos e 7 carneiros ao meu servo Jó. Ao meu servo Jó, e mediante eles oferecei um holocausto, sacrifício de elevação, totalmente queimado pelo vosso pecado dos amigos de Jó. O meu servo Jó intercederá por vós. Eu aceitarei a oração dele e em vosso favor, e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falastes a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Ou seja, Deus aqui mandou os amigos de Jó, aqueles que criticavam Jó, aqueles que achavam que Deus não estava mais com Jó, e Deus falou para eles: olha, esses novilhos vocês vão levar, e ele vai ser sacrificado pelo meu servo Jó, e o meu servo Jó, ele vai interceder por vocês, e eu vou ouvir a oração do meu servo Jó ao favor de vocês. Você vai ter que dar um glória agora para isso, sabe por quê? Porque aqueles que não acreditaram em você, aqueles que te criticaram, aqueles que te falaram que Deus não era na tua vida, só porque pela promessa você estava passando no processo, pelo deserto, da provação, seja no meio da família também, que não acreditavam que Deus era na sua vida, é a sua oração pela vida deles que Deus vai ouvir. E muitos desses vão vir até você e vão pedir a você para orar por eles. Sabe o que é isso? Exaltação, honra de Deus para a tua vida. Sabe por quê? É aqueles que não acreditavam que Deus era contigo, reconhecendo que Deus é na sua vida e recorrendo até você para orar por eles. Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Deus de poder e glória. Oh, Deus de poder e glória. Aleluia. No versículo 10 diz: e depois que Jó intercedeu pelos seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo o que possuía antes. Agora eu te pergunto, se Jó não tivesse reconhecido diante de Deus que ele era um pecador, se Jó não tivesse pedido perdão a Deus por ter questionado sobre aquilo que ele não entendia, se ele não tivesse descido na humildade com Deus, você acha
que Deus ia fazer isso com Jó, ia mandar Jó orar pelos amigos dele? Então o que provocou o milagre na vida de Jó, o que trouxe a dupla honra para a vida de Jó, foi a humildade dele. Aleluia. A humildade. Glória a Deus. Muitos falam que foi a oração que ele fez pelos amigos. Não. A oração já era a honra de Deus sobre a vida de Jó. Já era Deus exaltando Jó diante daqueles que não acreditavam que Deus era mais com ele. Mas foi a humildade. Ou seja, Deus, ele exalta os humildes, como a palavra diz, mas ele resiste aos soberbos. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, sentado ali. Humildade. O que Deus fala para mim e para você hoje. Alexandre Costa, seja humilde.